Foi divulgado hoje o vídeo da audiência de custódia de Adélio Bispo de Oliveira, acusado de esfaquear Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Adélio disse que se sentia ameaçado pelos discursos do candidato à presidência. Pelos discursos em que o cidadão tem feito. Um incidente imprevisto que terminou, digamos assim, de forma problemática, discordâncias em certos pontos. Houve um ferimento, correto, embora pretendíamos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? Adélio foi preso por policiais logo após o ataque. Alexandre de Moraes, todo mundo tem medo desse cara. Eu chamo ele de mãe do PC. Fiquei muito, e quanto mais eu pesquisei fundo, mais assustado eu fiquei com a tamanha dimensão do golpe que foi dado no Brasil pelo Poder Judicial, com as ligações que o Poder Judicial tem ao narcotráfico, aos criminosos e esse mundo... Amigos, atenção! O que eu vou mostrar para você nesse vídeo é simplesmente assustador. Acabou de ser publicado um material completo, revelador, que escancara tudo e mostra quem realmente estaria por trás de Adélio, o homem que tentou tirar a vida do presidente Jair Bolsonaro em plena campanha presidencial. Mas se as pessoas soubessem que está no inquérito, que está acontecendo as investigações, como é que seria a reação das pessoas em geral? As pessoas se revoltariam. Eu vou resumir em 3 frases. O comunista, ex-militante do PSOL, radical, Adélio Bispo, que tentou matar Jair Bolsonaro, não é louco, não agiu sozinho e havia um grupo de pessoas com ele no dia. Gente, esse vídeo que eu trago hoje, você precisa assistir até o final para você entender e ver tudo o que realmente está acontecendo. E deixando bem claro que nós não estamos acusando ninguém, apenas mostrando o que está circulando na mídia sobre tudo isso. Então eu te peço encarecidamente, antes de continuar, já deixa o seu joinha, porque esse vídeo corre um sério risco de ser enterrado aqui pelo YouTube. E só com o seu like e a sua inscrição, esse conteúdo vai chegar ao maior número de brasileiros possível. Então, já deixa o seu like, se inscreva agora e ative o sininho, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar tudo o que você pensava sobre esse atentado. Meus amigos, preparem-se, porque o sistema pode tentar esconder, mas a verdade não pode ser calada. O que você vai ver agora vai te deixar de boca aberta. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Durante as investigações dos inquéritos, foram descobertos indícios da ligação de Adélio Bispo e seus advogados com o crime organizado. Adélio é amigo de infância de um dos integrantes de uma facção criminosa, tendo crescido junto com ele na sua cidade natal. Veinho, como é conhecido, foi preso por homicídio, mas já cumpriu a pena e até 2018 mantinha contato com Adélio pelas redes sociais. Mas a perícia feita nas correspondências eletrônicas de Adélio concluiu que não haviam conversas relevantes sobre o caso de Bolsonaro e não prosseguiu nessa linha. Outra relação com o crime organizado foi encontrada entre os advogados de Adélio. Consta nos inquéritos que Fernando Magalhães, que se deslocou de avião junto com Zanoni no dia seguinte ao atentado, teve entre seus clientes nos últimos anos 3 membros da mesma facção criminosa. Para reforçar a tese, agentes penitenciários e colegas de cela relatam que o próprio Adélio diz ser membro da quadrilha. Mas se as pessoas soubessem o que está no inquérito, o que está acontecendo nas investigações, como é que seria a reação das pessoas em geral? As pessoas se revoltariam. Eu vou resumir em 3 frases. O comunista, ex-militante do PSOL, radical, Adélio Bispo, que tentou matar Jair Bolsonaro, não é louco, não agiu sozinho e havia um grupo de pessoas com ele no dia. Os advogados defende qualquer um, defende facção. Não, eu defendo. Se pagar, defendo qualquer um. Qualquer um. Não tem facção, eu não sou do CV, do PCC. Eu defendo quem paga. Eu tive acesso aos inquéritos, né? Não posso falar de fato, obviamente que eu não vou falar quem forneceu os 2 inquéritos, mas foi encontrado com Adélio, né, algumas coisas muito intrigantes.
que vão fazer sentido depois de um bom tempo de investigação. Uma delas foi um papel, uma lista com uns números e letras que, à primeira vista, aquilo ali parecia, você fala, uma coisa aleatória, né? E depois, quando você olha, teve um iraniano que estava preso no Brasil, ele pede perdão presidencial e ele fala que ele vai contar como que o Adélio agiu, com quem que ele estava envolvido, etc. Ele fala que vai fazer revelações e esse cara, ele afirma que o Adélio estava com uma facção criminosa e que a prova disso é que ela deslocaria veículos para auxiliar ele naquele dia 6 de setembro. E que, portanto, o Adélio conheceria as placas dos veículos. Quando você olha aquela lista de novo, o que você tem ali? Você tem placas de veículos, né? Aquele papel que foi pego no segundo andar da Rua Alfield, né? Em Juiz de Fora, lá pelas 3h40 da tarde. Mas quem é esse iraniano que diz possuir informações tão relevantes para a solução desse crime? Tahat Mavisi, apelidado de Tony, foi condenado por encomendar o assassinato de um auditor da Receita Federal, além de descaminho, lavagem de dinheiro, homicídio e organização criminosa. Mavisi ficou detido por cerca de um mês em uma cela vizinha à de Adélio Bispo, na ala médica da Penitenciária Federal de Campo Grande. Em conversas, o iraniano afirma ter descoberto que Adélio seria ligado a uma facção criminosa. Além disso, teria revelado o nome do mandante do crime e de uma outra pessoa, que teria passado para Adélio as informações sobre a agenda de campanha de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Segundo ele, essas duas pessoas eram políticos importantes. Bolsonaro não ia para Juiz de Fora no dia 6 de setembro. Ele ia no dia 6 de agosto. A agenda dele era com associação comercial. E aí, o pessoal fica de sobreaviso, porque o Bolsonaro adia essa ida por um mês. Quando ele adia a saída por um mês, apenas quem tinha acesso a essa informação era quem cuidava da agenda do Bolsonaro. Segundo as informações que eu levantei, era o pessoal do Bebiano. O Bebiano era presidente temporário, né, da Nacional. Então ele acabou agregando tudo da campanha para ele, por conta desse modo dele de trabalhar extremamente centralizador. O Bolsonaro era blindado pelo Bebiano. Para você falar com o Bolsonaro, você teria que passar pelo Bebiano. Porque se o Adélio é um louco e um belo dia, na história do planeta, na história da política mundial, ele cai de paraquedas no colo do Bolsonaro com uma faca na mão, então isso é um fato que precisa ser examinado. Agora, por outro lado, se o Adélio premeditou, para que ele pudesse premeditar, o pressuposto é que alguém conhecesse a agenda do presidente. Inclusive, logo após o atentado, eu fui chamada para depor na Polícia Federal e, assim, eu fui muito clara no meu depoimento. Eu disse que até o momento, quem sabia dessa agenda era só a gente que estava na organização e a gente tinha sido acionado diretamente por parte do pessoal do PSL, que no caso eram as figuras do Bebiano e o Marcelo Álvaro Antônio. Então, assim, eles queriam entender como essa agenda vazou para que o Adélio estivesse na cidade antes da data, de fato, que ocorreu o atentado do presidente Bolsonaro. Isso é uma lei, uma resolução do TSE. Você vai falar, bom, o crime foi cometido no dia 6 de setembro. A eleição foi acontecer lá para o dia 3 de outubro. Então, nesse intervalo, se o presidente falece, a probabilidade de alguém usar isso e usar a lei atrelada a este fato para confundir a população, a pessoa pensa que está votando no Bolsonaro e está votando em outra pessoa, é muito grande. E aí você diz o seguinte, bom, se o Bolsonaro fica com o Bebiano, opção A, ele escolhe, fala assim, não vou querer o Luiz Felipe porque apareceu um dossiê e vou desistir dele e o Bebiano entra. Se o Bolsonaro fica com o Bebiano, eles têm tempo de agir. Agora, caso isso não aconteça, então o caminho tem que ser outro. Então o Bolsonaro tem que ser morto nesse prazo, nesse intervalo. Por quê? Porque senão eles perderam tudo, porque eles perderam o vice. Então eles têm que aproveitar